Olá, gente, boa noite. Estamos aqui na Praça da CDD. Está muito forte a presença de Deus no evento da Celebrar, aniversário do pastor Felipe. Eu e meu amigo, companheiro Francisco. É isso aí, galera. Estamos aqui fazendo a cobertura do evento. Evento que tá benção demais, tá lotado. Deus vai mover nesse lugar poderosamente. É isso aí, Estúdio Faz está fazendo aqui juntamente com a Celebrar a cobertura deste mega evento que tem muitas pessoas boas que vão estar louvando a Deus. Não é isso, Francisco? É isso aí, pessoal. É isso aí. Só acompanhar que você vai ver muita coisa boa. Muita coisa boa para estar para acontecer e você é o nosso convidado especial para ir lá no nosso estúdio, Estúdio Faz, tá certo? Na Avenida Marechal Rondon 534. Marechal Rondon 534, tá certo? Você é o nosso convidado especial. Vai lá, quer fazer um podcast, programa de TV, muito mais cobertura para o seu evento. Não perca essa oportunidade. Vem. E é isso, gente. Também estamos aqui com o Joel da Celebrar. Joel da Celebrar que tem sido uma benção para essa geração, que tem sido paizão pro pastor Felipe Santos. Qual é a sua expectativa para essa noite, pastor Joel? Graça e paz, Deus abençoe quem está aí nos assistindo. Cara, a minha expectativa hoje é vidas no altar. Outrora, Felipe vivia nessa praça, né? Com tantas outras coisas erradas, fazendo outras coisas erradas, e hoje ele volta aqui transformado, pregando a palavra para alcançar vidas. Então isso pra gente é uma alegria imensa. Coisa linda. Meu pastor, é uma honra poder estar com o senhor aqui. Eu quero poder deixar também a minha pergunta. Diante das lutas, das dificuldades que o senhor já passou, o que te motivou a continuar? Eu acho que é uma pergunta. O motivo de continuar é saber que os céus nos aguardam. Os céus nos aguardam. E a gente ama fazer a obra, a gente ama ver vida ser transformada. E Deus nos chamou para isso. Então, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Deus nunca nos deixa só. Coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar a alcançar. Assim como eu disse aqui, que o Felipe foi alguém que Deus trouxe para somar no projeto Celebrar. Então, é isso. Deus abençoe. E você tem algum e-mail, algum canal no YouTube que as pessoas vão assistir esse culto maravilhoso? Sim, inclusive estamos agora transmitindo ao vivo, tá? No canal oficial do Vigilhão Celebrar. Estamos ao vivo. Tem o Instagram do Vigilhão Celebrar oficial também. As nossas redes sociais, né? O do Felipe também, tá bom? É isso aí, galera. Então segue lá, corre, compartilhe com mais 10, com mais 20 e seja abençoado. Amém. Deus abençoe. Pastora Carmen, que hoje está no Senhor, e eu nunca mais vou esquecer daquela conversa que eu tive com eles, aonde eles olharam para mim e falaram assim: Felipe, conte seu testemunho aí. Pastor Clédio falou que você tem um testemunho muito bonito. Olá, gente, boa noite. Nós estamos aqui no aniversário do pastor Felipe Santos, na Praça da CDD, com a cobertura do Estúdio Faz, roteando a graça, e também a participação fundamental da Celebrar. Estamos aqui com o pregador da noite, que é o Jonathan Carlos. Qual é a sua expectativa, pastor Jonathan? Olha, expectativa ao máximo. O povo está todo aqui reunido na Praça da CDD, adorando aqui no meio da rua, e dá um ambiente de glória formado aqui. Eu creio que vai ser uma bênção e que muitas almas venham se render a Cristo hoje. Pastor, eu quero poder aproveitar e perguntar para o senhor: qual o recado que o senhor deixa para esses jovens que se espelham no senhor? Olha, um recado que eu posso deixar para esses jovens é assumir uma posição firme em Cristo, uma posição firme de buscar a Deus, de carregar essa chama do Evangelho, do genuíno Evangelho. Então leia a palavra, ore, se separe, se consagre, se firme, se posicione realmente como uma tocha acesa. Eu creio que Deus vai usar muito vocês na terra. E não vendeu o pão, né, pastor? Não vendeu pão, não vendeu azeite, não vendeu óleo, não vendeu a lã. Tem tanta coisa que pode falar nisso aí. É muito forte, gente. Corre que ainda dá tempo. Jesus!
isso, gente, nessa noite tão maravilhosa, estamos aqui na Praça da CDD também, com a presença do cantor Ombrinho, meu Deus, ex-MC Ombrinho, né? Ex-MC Ombrinho, que está aqui também trazendo sua participação nesse mega evento da Celebrai, aniversário do pastor Felipe Santos. Qual é a sua expectativa? A expectativa é muito boa, né? Jesus resgatou a gente ali, era cantor no mundo, hoje estão aí o Wallace Salgueiro pregando e adorando. Deus me livre fofoca, muito bom, meu pastor. É isso aí, meus irmãos. Graças Pai. É isso aí, gente. Deus me livre fofoca. Esse é o Wallace do Salgueiro, ali da comunidade do Turano, aonde Deus resgatou para essa maravilhosa obra. E também aqui estamos com o pregador evangelista Júnior, Alexandre Júnior. É um prazer poder estar aqui com homens de Deus. Qual é a sua expectativa para hoje, irmão? Eu creio que será uma noite de glória, almas irão se render ao altar, porque Deus é fiel, Deus tem feito maravilha. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. O que estava travado está sendo destravado nessa noite. O efatá de Deus vai chegar e o nome do Senhor será glorificado. É isso aí, gente. Estúdio FAI, fazendo a cobertura desse mega evento da Celebrai, juntamente com a Celebrai. Estamos aqui para dar todas as informações necessárias para a tua vida e compartilhar esse momento excelente com vocês. Acompanha, segue, compartilha. Deus abençoe. Deus me livre fofoca. Deus me livre. Fofoca, Deus me livre fofoca, Deus me livre fofoca. Se é pra falar do pastor Elias, dá licença que eu tô fora. Tá na boca do povo. Compartilhe, gente. Pai do Senhor, povo de Deus, novamente nós estamos aqui com este grande homem de Deus, com um testemunho impactante, Diego Oliveira, que veio de tão longe nos prestigiar aqui na Cidade de Deus. A paz do Senhor, queridos amados irmãos, eu estou aqui na Cidade de Deus, adorando Jesus com meus irmãos. Me sinto privilegiado por essa oportunidade de estar aqui. Eu quero aqui deixar um recado para você. Amanhã estaremos no podcast Roteando a Graça, não é isso? Isso! Estaremos lá contando um pouco do que Jesus fez na nossa vida, compartilhando algumas experiências que eu creio que vai muito acrescentar para a edificação da vida de muitas pessoas. Aguardamos você. É isso aí, minha gente. Então, Diego Oliveira com um testemunho muito forte, e nós vamos ter esse bate-papo com ele lá no Estúdio FAI. Você não pode deixar de seguir o Estúdio FAI e também o Instagram do Roteando a Graça, que está fazendo a cobertura hoje aqui na Cidade de Deus do projeto Celebrai aniversário do pastor Felipe Santos. Deixa só uma prévia do testemunho, só uma prévia. Olha, Jesus me arrancou da vida errada, já fui sequestrado para ser assassinado, já tomei uma rajada de mais de 30 tiros, já fui colocado alvejado e Deus me deu oportunidade. A mesma oportunidade chegou até a mim, está chegando até você através desse testemunho. Somente creia, pois a oportunidade de Deus está estendida sobre a tua vida. E nosso amigo Francisco também tem uma pergunta para fazer para ele, Francisco, hoje nessa praça tão maravilhosa. Quero fazer uma pergunta, mas eu quero fazer um pedido. Qual é o recado que você dá para esse jovem que está perdido? E ele vai ouvir você, pode ter certeza. Qual o recado que você tem para ele? Olha, o recado que eu dou para todos os jovens que estão perdidos, envolvidos na criminalidade: aceita Jesus como teu salvador. Talvez tu tenha problemas, tem guerra, tem inimigos, mas se alicerça em Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará na tua vida. Duas condições: entregar e confiar, o restante é com ele. Somente acredite. É muito forte, então amanhã a tampa da chaleira vai voar lá no Estúdio FAI. Deus abençoe! É isso aí, galera, é isso aí, povo de Deus. Pastor Elias Elcio, pastor presidente do Roteando a Graça, o vice-presidente, pastor Francisco, que está viajando. E o Roteando a Graça hoje está com uma novidade aqui impecável. Roteando a Graça está recebendo um convidado que veio lá de Vitória do Espírito Santo, muito conhecido, jovem pregador cheio de Deus, tá certo, gente? É muita novidade e você tem que compartilhar, você tem que seguir, você tem que comentar.
Você que não conhece o Estúdio Faz, gente, aqui é uma estrutura mega que você vai se alegrar muito de fazer o seu projeto, de você aí fazer o seu sonho virar realidade. Estamos aqui no estúdio já com Roteando a Graça, o podcast, o melhor podcast do Rio de Janeiro. Já está começando, já está no ar. E nós estamos aqui com um pregador, com um testemunho impactante no cenário totalmente diferente hoje, como vocês estão vendo, que é o Diego Oliveira, que veio lá de Vitória do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Diego, em nome de Jesus. Glória a Deus, é um prazer estar participando desse programa pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreendido da maneira que Deus me honrou aqui com esta oportunidade, através do pastor. Pastor? Bem, então essa oportunidade que se repita por diversas vezes, já seja bem-vindo a esta casa, Estúdio Faz, juntamente com Roteando a Graça. Já aprendemos a te amar, você é muito humilde, que Deus continue te abençoando poderosamente. Amém. Gente, para você não ficar de fora das novidades, você tem que acessar, você tem que compartilhar, você tem que se agregar com a gente nesse mistério profundo de Deus, porque nós estamos aqui roteando a graça, tá certo? E pelo Estúdio Faz, você não pode esquecer, Estúdio Faz lá no Instagram, Roteando a Graça no Instagram, no YouTube, Roteando a Graça, e também já no finalzinho da nossa conversa aqui, Diego também vai deixar aqui essas redes sociais para você estar seguindo e também estar convidando. E vamos lá, né? Diego, aqui no Rio de Janeiro, nós queremos saber hoje, na tarde desse dia, como está sendo essa expectativa, esses dias que você tem passado aqui, no Rio de Janeiro, e você contar um pouco do seu testemunho para esse público, rotear a graça de Deus por intermédio do seu testemunho com a gente aqui hoje. Olha, tem sido dias incríveis. Eu confesso a vocês que o Rio de Janeiro é um lugar que, quando eu estava perdido, pastor, eu tinha muita vontade de vir para cá. Eu confesso que algumas portas se abriram para vir para cá, só que o próprio Deus fechou. E como Deus ele é especialista em nos surpreender, ele fechou portas no passado, que poderia me trazer para cá para fazer o mal, mas abriu portas no presente para vir aqui fazer o bem, pregar a palavra de Deus, testemunhar. E eu vou estar deixando um pouco do que Jesus fez na minha vida durante esses anos que eu estou servindo a Jesus, e antes também de eu ter um encontro real com Jesus, não é isso? Isso, e a gente também quer saber, porque a gente tem acompanhado, o jovem também que quer ser pregador, quer ser cantor, sempre está aí pesquisando nas redes sociais para ter uma referência. Acredito que você é uma das referências que esse jovem tem. E assim, esse testemunho de 23 tiros, né? Tomou 23 tiros, assim, ou seja, morreu e ressuscitou, podemos dizer assim, né? Conte um pouquinho dessa experiência para a gente aqui no Roteando a Graça. Então, na verdade, pastor, eu estava numa boca de fumo, né? Onde eu era envolvido no meu passado, foi lá para o ano de 2012. E enquanto eu estava nessa boca de fumo, vieram bandidos rivais, 4 homens armados, deram aproximadamente uns 30 tiros na minha direção. E o que foi mais impressionante, que uma distância de aproximadamente 1,5 metro ou 2 metros, eles começaram a atirar em mim e não me acertaram. E quando eu me distanciei por aproximadamente uns 5 metros, eu tomei um tiro no rosto. Caí, mas já levantei correndo. E sem perceber, eu já havia tomado um tiro na perna, depois que eu fui sentir a dor, né? Naquele momento ali foi bem desesperador, eu comecei a pedir misericórdia ao Senhor, mais uma oportunidade, e Deus me deu mais uma oportunidade, teve misericórdia de mim, mas infelizmente eu não saí da vida errada, continuei naquela vida por mais muitos anos, só que após esse episódio que eu fui baleado, alvejado por disparos de arma de fogo, eu fui preso aproximadamente uns 3 meses depois, e olha que coisa impressionante, pastor. Dentro do presídio, um dia Deus tomou um agente penitenciário para falar comigo. E esse agente falou desta maneira: homem, naquele dia, naquela rua escura, quando aqueles disparos vieram na tua direção, eu enviei um anjo com a espada desembainhada para desviar as balas que iriam te matar, mas eu permiti elas te marcarem para um dia tu testemunhar e tu se lembrar de onde eu te arranquei. Então Deus ele é especialista, irmãos. Mesmo que hoje eu carrego marcas, mas ele não permitiu eu descer a sepultura. E hoje, para a glória de Deus e para a vergonha do diabo, eu estou testemunhando para vocês que estão me vendo, que estão me assistindo, que Deus ele é misericordioso e ele sempre está disposto a nos dar mais uma oportunidade de se arrepender e de se entregarmos ao seu Filho Jesus. Testemunho poderosíssimo. Gente, pensa num homem de Deus, um jovem de Deus, cheio de Deus. E assim, quando eu vejo o testemunho de Diego Oliveira, eu fico olhando para o meu testemunho, o testemunho também da minha família, pois também viemos desse lado, né, do crime, dessas coisas todas.
E a gente, assim, recebeu essa transformação, pois nós somos de um berço evangélico, passamos por diversas situações dificultosas, e Deus transformou também a nossa vida. Então, o conselho que a gente tem para dar para essa geração, gente, vocês estão vendo, são coisas reais, acontece de fato. Então, você vê, é necessário, às vezes, Deus trazer um certo tipo de aperto, como já foi dito aqui, para deixar uma marca, né? Uma marca para ficar registrado, que Deus tem uma promessa, mas Deus, para fazer com que a gente chegue à promessa, nós receba essas marcas, como uma cicatriz, né? Não dá para voltar mais, olha que você já passou, tudo. E assim, e eu quero saber também, Diego, de você, assim, e agora, já pregando, vários lugares que você tem passado, a gente tem acompanhado, já visto aí na internet, fenômeno da internet, na verdade, assim, vários lugares que você tem passado, assim, o público que mais procura ouvir seu testemunho é só essa galera aí que está envolvido do outro lado, da banda virada e tudo mais. Ou tem outra classe de pessoa que também, assim, vai com muita frequência nas suas pregações? Então, existe várias classes de pessoas que assistem, ouvem as minhas pregações, né? Mas quando ela está relacionada ao testemunho, alcança muito esse público que se encontra ainda perdido naquela vida, né? Às vezes eu vou pregar em alguma comunidade, lá é chamado de favela, né? Lá onde que eu moro, no Espírito Santo. Às vezes eu estou passando assim, os bandidos me reconhecem da rede social. Olha o pastor do vídeo, o pastor do testemunho. Ou seja, Deus liberta a gente e faz a gente, para a glória do nome dele, se tornar uma referência para aqueles que ainda estão perdidos, escravizados, que talvez nem acreditam na sua própria libertação, que era o meu caso. Nem eu mesmo acreditava na minha própria libertação. E isso, para mim, pastor, é um combustível, porque todos os momentos da nossa vida vamos ter os altos e baixos. Quem falar que não tem vontade de parar já começou mentindo. Todos nós, em algum momento, vamos ter vontade de parar. Mas quando eu vejo essas pessoas que têm ficado impactados, se sentindo maravilhados com o que Deus fez na minha vida, para a glória do nome dele, isso é um combustível para me permanecer de pé. E eu digo para você, se você está perdido na vida do crime, você está escravizado nas garras do diabo, não consegue sair da criminalidade, eu tenho algo bíblico para liberar para a tua vida, e esse algo foi um pilar, pastor, que fez com que eu entregasse-me de vez para Jesus, que é Salmo 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. São duas condições, entregar e confiar. Depois que tu entrega e confia, o restante é com Cristo. Deixa que ele vai passar a conduzir a tua vida. E a diferença, né, você vê, né, como é que estava do outro lado da vida e agora está passando para esse lado que é um lado que todos deveriam passar também, para quem já não frequenta, para quem não está. E hoje essa transformação que chegou assim de imediato, e você não esperava, né, essa repercussão muito grande que Deus está fazendo na sua vida, assim, te aproximar próximo de se deixar você perto de pessoas, se aproximar de pessoas que também estão assim avançando no sentido espiritual e também terreno, de uma forma material, porque muitos jovens se envolvem no crime hoje para ter uma casa, para ter uma moto, para ter uma ostentação, e achando que igreja é coisa de cafona, de quadrado, antiquado e tudo mais. Só que não é isso que eles pensam, né? Não é isso. O evangelho é evangelho de transformação. Quantas pessoas hoje se envolveram no mundo do crime para ter alguma coisa, achando que vai ter, porque muitos entram e nem conseguem ter nada e dali mesmo já morrem. Então não tem nem assim aquela oportunidade de agregar algumas coisas na sua vida. Mas e hoje? Essa transformação chegou, tem sido maravilhoso na sua vida. Aí a gente percebeu que virou um fenômeno no seu ministério após os trabalhos que você faz na rua. Né? Eu percebi que você trabalha muito mais na rua com o público de fora do que o público de dentro. Como tem sido essa experiência? Você pode passar um pouco para essa geração entender que cada um tem um chamado, cada um tem o seu espaço? Olha, tem sido uma experiência inigualável, porque principalmente quando eu vou nas ruas, pastor, eu prego para pessoas que talvez nunca entrariam dentro de uma igreja, porque ali tem pessoas que foram feridas na igreja, pessoas que foram rejeitadas pela própria igreja, são pessoas que tomaram raiva da igreja. Infelizmente, eu digo isso com pesar. Só que quando eu vou na rua, eu entendo isso, que tem pessoas ali que talvez não pisariam numa igreja, mas vai ouvir a palavra que é pregada dentro de uma igreja. E eu tenho muitas experiências quando eu vou para a rua, pastor, totalmente diferente de experiência na igreja, porque na igreja você tem experiência de batismo no Espírito, eu já tive experiência de pessoas sendo curadas, pessoas sendo renovadas, profecias e por aí vai. Só que na rua
é bem diferente porque, às vezes, uma pessoa está passando, ela para ouvir a palavra, às vezes estou pregando em um certo lugar, já aconteceu de uma operação policial acontecer naquele momento que eu estou pregando, eu já vi pessoas que me conheceram naquele momento que eu estava pregando e não acreditar que estava me vivendo. Uau. Porque são pessoas que me viram na vida errada, quando eu estava na criminalidade também. E olhar assim, Diego, eu não acredito que é você. Nossa, como você está diferente. E eu dizer, Jesus me transformou. Então, é uma experiência fora do comum. Eu não sei se você que está me ouvindo, talvez já prega a palavra de Deus, mas só prega numa igreja. Experimente a passar a pregar na rua. Você vai ver que é algo diferente, é algo sobrenatural. E eu já tive experiências de pessoas que estavam dentro de casa, ouviu eu pregando, saiu na rua e falou, olha, eu estava prestes a tirar a minha vida. Ouvi a tua palavra, desisti de tirar a minha vida. Ou seja, não é em vão ir na rua. Sempre tem um propósito que já foi estabelecido por Deus em cada localidade geográfica que a gente vamos pregar a palavra do Senhor. Tá vendo, gente? A igreja na rua, ela tem o seu papel fundamental, porque Jesus mesmo disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, assim, a gente percebe que muitas pessoas que estão interessadas a pregar somente em igreja, estão interessados por outros motivos. Não é todos, né? Mas alguns estão interessados por outros motivos, por fama, status, oferta, confetes, aplausos, nome no cartaz, nome na mídia, visualizações, tudo mais. Mas quando a gente vê que Deus, assim, pega pessoas assim jovens, transforma pessoas jovens igual você, igual a mim, igual a outras pessoas que a gente conhece nesse ramo de pregação, de testemunho. Então a gente tem esse desejo por alma, não palmas, né? Que tem muita gente que está esquecendo, ele quer palmas, mas não quer alma. Enquanto a gente quer almas e não palmas. Então a gente vê essa mudança, né? Essa mudança não só, né, da forma corporal, mas como da forma espiritual. Não essa mudança de vestimenta, de trajes, de roupa, não. Mas a mudança aqui dentro também, de você ter aquela natureza, ou seja, o que eu recebi. Por isso que esse programa aqui, o nosso podcast, é Roteando a Graça. Porque a gente recebeu e a gente está distribuindo aquilo que a gente recebeu, compartilhando, na verdade, aquilo que a gente recebeu. Então, essa é uma experiência boa. Agora, eu queria saber de você, lá em Vitória do Espírito Santo, essa mudança radical para o Rio de Janeiro, onde você, no passado, você queria vir para cá, como você já disse, fazer coisas erradas. Então, hoje você está vendo aqui trazer vida ao invés de trazer morte. E essa sensação hoje aqui no Rio de Janeiro, já sabendo que já tem uma ponta aí de uma centelha muito grande, podemos dizer assim, de uma viagem aí internacional para a sua chamada ministerial. E essa sensação, você pode passar para a gente aqui? Passar para a gente? Olha, é uma sensação fora do comum, né? Porque eu estava agora há pouco pensando e falando com Deus, Deus, sou especialista mesmo em nos surpreender. Porque quando eu olho para o meu passado, quem era eu? Andava lá escravizado, armado, nariz cheio de cocaína, às vezes a cabeça cheia de maconha, cachaça. E está aqui hoje no estado do Rio de Janeiro, vindo aí testemunhar, pregar a palavra de Deus. E como você falou, já tem uma centelha que a qualquer momento eu posso sair do país para estar pregando a palavra. É algo assim, fora do comum. Não existe explicação humana. A única coisa que você pode dizer, só Jesus tem poder de fazer isso. É só Jesus que faz isso. Então, eu confesso a vocês que estão me assistindo o pastor, que vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena renunciar o que for preciso renunciar, vale a pena abrir mão do que for preciso abrir para servir a Jesus, porque Jesus, ele honra você, Jesus, ele faz coisas que você nunca imaginaria que você poderia viver. Isso aqui nunca imaginaria estar num programa de TV, dando uma entrevista, testemunhando, compartilhando aquilo que Jesus fez. Então, eu repito, vale a pena ser fiel a Jesus. Rotear a graça significa apresentar Jesus para a vida daqueles que estão aí na sua empolgação, se envolvendo no crime, tentando algum recurso para se promover alguma coisa. Jesus pode fazer muito mais pela tua vida, ele é tudo na tua vida. Então, rotear a graça é exatamente isso, é para que vocês que estão aí nos assistindo entendam. Gente, não é necessário, se o futebol, se o teu sonho de ser jogador não se realizou, e aí você se decepcionou, aí pensando em envolver em coisas erradas, isso não é futuro. Ó. Temos um exemplo aqui, Diego Oliveira. Meu irmão, é necessário passar uma dificuldade tão grande, ser alvejado, ser preso, ser repudiado pela sociedade, para ter uma fama, não há uma necessidade, porque Deus pode te levar, não é isso, Diego? Deus pode te levar para fora do Brasil sem você ser um jogador de futebol, só a graça te levando. Então, hoje a gente estamos aqui nessa tarde,
nessa conversa para dizer para você, jovem, não compensa, a vida do crime não compensa. Então o que a gente tem hoje para repassar para vocês é essa graça transformadora, aonde Jesus transformou a nossa vida e vai transformar a sua vida também. E tem um detalhe fundamental que hoje Diego Oliveira também tem um dos maiores eventos lá em Vitória do Espírito Santo, que se chama Viana para Cristo. Viana para Cristo, que já alcança aí aproximadamente quase 3.000 pessoas, né? Isso aí. Não é isso? Então, Diego, você pode contar um pouquinho dessa experiência para a gente? Como surgiu essa ideia? Que do trabalho da rua você já falou, mas esse trabalho que você resolveu fazer lá, a Bala Viana, como é que está sendo? Assim, a proporção do trabalho está crescendo cada dia mais? Qual é a intenção? A intenção é a mesma do evangelismo na rua, né, para alcançar o jovem? Então, o Viana para Cristo surgiu da seguinte forma: eu organizava alguns eventos na igreja que eu congrego, fazia vigílias, fazia quartas proféticas, e eu vi que foi tomando uma proporção muito grande ao ponto de não comportar o número de pessoas dentro das igrejas. E veio no meu pensamento: Senhor, eu quero fazer algo maior para a glória do Teu nome. Foi aí então que eu comecei a fazer este evento Viana para Cristo, que é organizado no ginásio do bairro Vila Betânia, na cidade de Viana. E este evento tem ganhado uma proporção muito grande para a glória de Deus, porque milhares de pessoas têm sido impactadas. Aproximadamente quase 4.000 pessoas costumam ir neste evento. E eu só fiz 3 edições, essas 3 edições já impactou milhares de pessoas. Vem pessoas de fora do estado, vem pessoas de várias cidades do estado, vem pessoas de vários cantos do Brasil. E eu creio que isso é só o começo, é uma experiência diferenciada, singular, porque o propósito lá deste evento não é promover nome de ninguém, não é receber aplausos, mas o propósito primordial deste evento é impactar vidas e fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. Já está acontecendo, né? Que continue assim, sempre crescendo, e a gente está muito feliz de estar recebendo aqui hoje no nosso estúdio. Assim, é uma alegria muito grande no nosso coração, e a gente tem um público de jovens aqui no Rio de Janeiro, como já disse aqui por diversas vezes, que estão aí atrás, estão empolgados atrás dessa fama, atrás de uma vida que eles acham que é uma vida boa, mas não é, a gente sabe que não é, viemos de lá. Então, assim, eu quero que você deixe uma palavra para esses jovens que vão ouvir, que vão ver esses vídeos, que vão estar aí pela internet, para você passar essa experiência, como você já está passando, mas uma palavra para eles entender que o propósito real de Deus na vida deles é o plano perfeito da salvação. Então, a palavra que eu deixo para os jovens que estão nessa vida é: saia imediatamente, porque se você parar para recapitular e analisar, todas as pessoas que vivem nessa vida não tiveram êxito nenhum. Todos morreram ou estão presos, cheios de cadeia para pagar. E o pior de tudo, muitos vão parar dentro da cadeia, não tem do lado de fora nem sequer uma bicicleta para andar, não tem dinheiro na conta, não tem uma casa boa para morar, vivem em situações precárias. Eu digo isso porque eu particularmente vivi isso na prática. Cheguei a ser gerente de boca de fumo, não tinha dinheiro nem para comer direito. Morava numa casa muito simples, com o chão de terra batida, um concreto com buraco. Eu não tinha nada, não tinha nem sequer um carro bom para andar, uma moto boa para andar. E após aceitar a Jesus, hoje eu conquistei uma casa boa, tenho um carro bom, tenho uma moto boa, tudo com dinheiro honesto trabalhado. O que eu conquistei com 8 anos que eu estou na presença de Deus, praticamente quase 100 vezes mais com 10 a 12 anos que eu vivi no mundo do crime. E isso me alegra muito, porque eu conquistei trabalhando, eu conquistei correndo atrás. Então, o conselho que eu te dou: abandone essa vida, se entregue para Jesus. Eu não estou aqui mostrando para você um evangelho de facilidade, que promete riqueza, não. Hoje, se eu tenho o que eu tenho, foi porque eu trabalhei, corri atrás. Deus me abençoou, me deu inteligência, estratégias. Só que há um período de processos que Deus permite você passar para o amadurecimento e o forjamento de caráter. Isso é inegável, todo cristão vai ter que passar por isso. Mas depois que tu passar por isso, pode ter certeza que a honra de Deus vai chegar na tua vida. Somente resista aos processos que Deus permite você passar, porque logo após o processo vem a calmaria, vem a honraria. E para quem está preso, Diego Oliveira, assim, porque eu também passei lá pelo presídio, e assim, como a gente estava conversando, né, você chegou a conversar comigo, que tem muita gente também presidiário, também ex-presidiário, que também vão ver esse vídeo, também vai ouvir os testemunhos. Então, assim, você falou comigo que
já estava pregando, né? Estava pregando, estava envolvido. Olha como isso é aqui, gente, preste bem atenção. Quando a gente aceita Jesus, você vê que a graça de Deus tem um lugar que ela não consegue alcançar. Pastor, como é isso? Uma heresia? Não, tem lugar que a graça de Deus não chega lá. Aí se você me perguntar qual é, pastor, eu vou dizer as consequências dos seus atos. Porque tudo que tu planta, você colhe. Diego de Oliveira, tanto Diego quanto eu, também passamos pelo mesmo processo, parecido. Qual processo, pastor? A gente pregando, já ativo na obra de Deus, mas com a pendência do passado, né? O passado deixou uma marca lá atrás e uma semeadura que a gente plantou, ela veio agora no momento da pregação, já crente, já frequentando a igreja, já pregando, fazendo uso e menção da palavra do Todo-Poderoso, e daqui a pouco teve que pagar uma dívida passada. Essa experiência te deu um baque muito forte? Como é que foi? Assim, você ficou surpreendido? Foi algo que você não esperava? Ou você já sabia, passou consciente e lá dentro chegou a fazer a obra de Deus, ganhou alma? Como foi essa experiência? Olha, foi uma experiência inigualável, né? A primeira pergunta que você fez, para quem está dentro de uma cadeia, você que está dentro de um presídio, está assistindo este vídeo agora, entenda uma coisa, o tempo que você está aí dentro é um tempo necessário, mas passageiro. Agradeça a Deus por estar preso, porque dentro de uma cadeia é o lugar que mais se ouve a palavra de Deus. Ouve-se mais a palavra de Deus dentro de uma cadeia do que dentro de uma própria igreja. Agora imagina, se você estivesse dentro do inferno agora, você não poderia sair. O inferno é um lugar que as pessoas que morrem sem Jesus vão parar lá conscientes, e o pior tormento do inferno não é a chama, não é o verme que não morre. O pior tormento do inferno é saber que nunca mais você vai sair de lá. Então, se você está dentro de uma cadeia, agradeça a Deus que a qualquer momento você vai sair daí. Mas se você for parar dentro do inferno, nunca mais você vai sair de lá. Isso é o que eu tenho a dizer para você que está dentro do presídio. E a outra pergunta que o senhor fez, como o senhor disse, há lugares que a graça não alcança no sentido das consequências, né? Por quê? Deus liberta, Deus transforma, Deus perdoa dos pecados, mas as consequências do passado, infelizmente, elas terão que ser pagas. E aconteceu isso comigo, pastor. Depois de crente, estar viajando o Brasil, eu fui surpreendido por um mandado de prisão de um processo antigo que já rolava há quase 10 anos, antes da minha convenção. E fui parar dentro do presídio. Lá dentro do presídio, eu não me deixei me abater, claro, eu fiquei abalado, mas não deixei me abater ao ponto de esmorecer a minha fé. Pelo contrário, lá dentro eu preguei muito a palavra de Deus, anunciei o evangelho de Cristo Jesus, e olha só que coisa interessante, Deus tem as suas maneiras específicas de trabalhar. Eu fui parar dentro do presídio depois de crente, lá tinha uma igreja, pastor. A igreja lá estava em pecado, porque o adultério era tolerado, a fornicação era tolerada. Eu já quero dizer uma coisa, eu não tenho nada contra o adúltero ou o fornicador que segue a sua vida, até porque Deus te deu livre-arbítrio, desde que ele não meta a mão no microfone como esse e queira ensinar sobre a palavra de Deus estando em pecado. Aí eu vou ter que me opor a ele e usar a autoridade que Deus me deu. E isso é o que acontecia na cadeia. Tinha pessoas lá, adúlteros, fornicadores, e eu comecei a pregar contra aquilo dali, e os próprios crentes vieram falar comigo: Diego, você não pode pregar isso daqui, porque você tem que entender que isso aqui é uma cadeia. Isso aqui é normal. Eu falei: não, eu sei que aqui é uma cadeia, mas Deus continua sendo santo. E eles falaram comigo assim: Diego, se você continuar pregando isso daqui, tu vai tomar bonde é transferência para outro presídio. Eu confesso que eu fiquei com medo de tomar bonde para outro presídio, porque esse presídio que eu estava era um presídio até bom, relacionado, comparado a outros presídios, pelos relatos que eu ouvia dizer, né? Parei de pregar, o processo parou. Um dia eu entreguei uma profecia para um homem de muita autoridade dentro da cadeia, aquele homem chorou igual uma criança. Passou-se alguns dias, veio a mãe de um preso, me entregou uma profecia dizendo que não era nem para me estar lá mais, que Deus me levou para uma missão que ninguém teria coragem de fazer, que não precisava ele de me mostrar nada, que eu já estava vendo o que era para fazer com meus próprios olhos, mas eu estava me acovardando. Aí Deus me lembrou: por acaso você se esqueceu que eu usei um ímpio para te dar a autoridade que tu precisava para voltar a pregar a verdade? Irmãos, por que Deus falou isso comigo? Porque após eu entregar a profecia para este homem que não era crente, que tinha muita autoridade lá dentro, ele me chamou e falou: irmão Diego, tu falou tudo que só eu e Deus sabia. Eu falei: eu não falei nada, quem falou foi Deus. Ele só me usou. Ele falou: irmão Diego, a partir de hoje, quem mexer com você aqui dentro, vai mexer comigo. O negócio vai ficar sério. Ou seja, Deus me lembrou
através deste homem, da palavra que ele liberou, que se alguém mexesse comigo, ia mexer com ele, Deus estava me dando autoridade através dele. Foi aí então que eu cheguei até ele e falei, irmão, posso falar contigo? Ele falou, pode falar, minha benção. Eu falei, olha, está acontecendo isso e isso na igreja. Eu comecei a pregar, você não sabia de nada, e você falou que se quem mexesse comigo ia mexer com você, e Deus me repreendeu ele hoje, falou que se eu não fizer o que ele quer que eu faça, eu não vou embora, eu quero voltar para minha casa. Eu tenho que consertar essas pessoas. Ele perguntou assim, minha bênção, quem é que manda na igreja? Eu falei, quem manda é fulano e ciclano. E ele, minha bênção, quem manda no pavilhão? Eu falei, quem manda no pavilhão é você. Ele falou, minha bênção, quem manda no pavilhão está te dando autoridade. Arranca essas bênçãos do mal daí, faça a obra que Deus quer que tu faça, para você voltar para sua casa. Irmãos, foi só eu fazer o que Deus queria que eu fizesse, que eu voltei para minha casa. Ou seja, resumindo, Deus, ele não permite processos em vão na nossa vida. Todos os processos que nós passamos, existe um propósito divino estabelecido. Tá vendo, gente? Deus, ele não vai te tirar de alguns processos, porque é necessário se revelar para você dentro do processo. Então, sempre eu falo e torno a repetir, o que não te mata, acaba te fortalecendo. E para Deus concluir o projeto, o propósito que ele tem na tua vida, se for necessário ele tirar a vida de pessoas que estiver interferindo, ele tira. Uma vez, Diego de Oliveira, eu estava numa igreja, e antes, quando eu comecei a caminhar novamente, porque eu nasci no berço evangélico, comecei a caminhar, o que aconteceu? Um grupo de pessoas tomaram a comunidade aqui no Rio de Janeiro e mandaram um recado para o pastor da igreja falando que ia cortar minha cabeça e ia jogar bola com ela no campo em frente à casa que eu morava, praticamente em frente. E eles mandaram esse recado, o obreiro virou para mim e falou assim, ó, negócio é o seguinte, não adianta ele se esconder atrás da Bíblia, não adianta se esconder na igreja, nós vai pegar, nós vai fazer acontecer com ele. E naquele dia eu fui para o meu quarto, orei a Deus, disse, Deus, tu não deixou eu morrer trocando tiro, tu não deixou eu morrer roubando, tu vai deixar eu morrer agora na tua presença. E fui para um culto de libertação na segunda-feira. Quando chegou na segunda-feira, sabe o que aconteceu lá? Deus usou o vaso, aquele vaso colocou a mão na minha cabeça e disse assim, homem, por tua causa eu mato. Isso foi numa segunda, terça, quarta, na quinta-feira de manhã, os 3 que falaram que ia me matar, morreram naquela noite. Então, quando Deus quer fazer a obra na vida de alguém, se for necessário tirar os empecilhos, todos os empecilhos são tirados, porque é necessário para Deus concluir o propósito na nossa vida. Diego, a gente está com uma alegria imensa de receber aqui. Eu sei que falta assim, mais tempo, né? Nós precisávamos de mais tempo para a gente hoje estar alinhando mais e mais e mais testemunho. Mas a palavra hoje é gratidão do Rotiana Graça, tá? O vice-presidente não está aqui hoje, mas pela pessoa dele também, as minhas palavras também ficam com as palavras dele, a dele também é na minha. É uma palavra de gratidão, já estamos aguardando aqui ansiosos para nós estarmos falando aqui o seu testemunho por completo, para que todos os ouvintes do Rotiana Graça participem, ouvem, comentem, compartilhem, para que mais almas sejam salvas, tá certo? E eu quero deixar esse espaço aqui para suas considerações finais, para você agradecer o povo, agradecer também seus seguidores que estão seguindo, que acompanham seu ministério. Fique à vontade e Deus já abençoe a sua vida poderosamente. Glória a Deus. Olha, quero aqui agradecer a todos vocês que participaram do programa Rotiana Graça, estão aí assistindo, a todos os meus seguidores, têm me acompanhado, têm se tornado um combustível ministerial para a minha vida. A todos vocês que estão me conhecendo agora através desse vídeo, você que ainda não me acompanha na rede social, passa a acompanhar lá o Instagram Diego.Oliveira, YouTube Diego Oliveira OF, Facebook Diego Oliveira, TikTok Diego Oliveira OF. E estamos sempre compartilhando experiências que estamos vivendo, entrando nas favelas pregando, anunciando o evangelho nos congressos do Brasil. E tem sido sempre, para mim, uma honra, um privilégio concedido por Deus estar fazendo esta obra e compartilhando com vocês que nos acompanham nas redes sociais. Deus abençoe a cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui no programa Rotiana Graça, pastor. Não deixa de seguir Rotiana Graça no Instagram, Rotiana Graça no YouTube, aperte o sininho, fica por dentro das notificações. E não deixa também, gente, de seguir o nosso Estúdio Fai, tá certo? Você está seguindo aqui, você vai estar por dentro das novidades. Você que tem sonho, tem projeto de gravação, você que quer fazer o podcast, você que quer participar, quer tirar um sonho do papel, tá certo? Você só entrar em contato lá no Instagram direto, no direct, que você vai ter
toda essa equipe aqui maravilhosa trabalhando para te auxiliar. Tá certo? Ficamos por aqui já com um gostinho de quero mais. Deus abençoe sua vida. Roteando a Graça, terça-feira, todos os dias nós estamos orando para que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Deus abençoe. Foi um prazer, Diego de Oliveira. Sinta-se à vontade.